Olá, meu nome é Carol e a aula de hoje vai ser sobre o teste Genomind. O Genomind é um teste farmacogenético que ajuda a nortear o tratamento farmacológico de pacientes com transtornos psiquiátricos. Então, utilizamos dados genéticos para restringir as opções de tratamento medicamentosas e personalizar dosagens. Esse teste é importante porque em cada 5 lesões e mortes por ano nos Estados Unidos são devidos a eventos adversos a medicamentos. E o custo médio anual associado a esses eventos é de aproximadamente 136 bilhões de dólares, que é maior do que o custo total do tratamento cardiovascular ou diabético. Atualmente, o tratamento psiquiátrico tradicional ocorre por meio de tentativa e erro. Então, o médico prescreve uma droga que tem maior aceitação e o paciente testa essa droga. Caso ela dê certo, o tratamento continua. Caso essa droga dê errado, uma nova droga é testada. A estimativa é que de 30% a 50% dos pacientes com depressão não respondem a terapias de primeira escolha, ou seja, a primeira droga prescrita pelo médico. Então, após o diagnóstico, o fármaco é prescrito e, após 2 semanas de tratamento, vemos se esse fármaco começou a fazer algum efeito benéfico no paciente. Caso não haja um efeito benéfico, esse fármaco é trocado e mais 2 semanas devem se passar antes de vermos se há efeitos benéficos ou não para esse paciente. Isso gera um custo monetário muito alto para o paciente e um custo emocional muito alto também. Após realizar o teste da Genomind, 87% dos pacientes demonstraram uma melhora clínica mensurável através de questionários. 58% menos hospitalizações, 40% menos visitas à emergência IPS e uma economia de aproximadamente $2.000 em custos com cuidado à saúde do paciente, o que gera uma economia de aproximadamente 40% em 6 meses. Então, como esse teste funciona? Ele vai analisar os genes do paciente, que são responsáveis pela síntese e transporte de proteínas, que vão afetar como o cérebro funciona e como ele interage com essas drogas. E analisamos polimorfismos de nucleotídeo único, ou seja, mudanças de nucleotídeo dentro dos genes, que são conhecidas por causar mutações. Analisamos dentro desse exame 2 tipos de genes. Genes farmacocinéticos, que estão associados ao caminho que a droga percorre no corpo, e inclui a absorção, distribuição, metabolismo e excreção da droga. O que eles vão fazer é basicamente determinar o tempo que a droga fica disponível no corpo. E os pacientes podem ser divididos em metabolizadores rápidos, que metabolizam a droga muito rápido, fazendo com que a concentração no sangue não atinja a dose terapêutica, tornando o tratamento ineficaz, ou metabolizadores lentos, que metabolizam a droga de forma muito devagar, fazendo com que ela fique ativa por mais tempo no corpo e aumentando os riscos de efeitos adversos. Dessa forma, os genes farmacocinéticos sugerem a dosagem dos fármacos. E analisamos também os genes farmacodinâmicos, que são responsáveis por codificar os sítios de ação dos medicamentos e determinar como o organismo responde ao fármaco. Então, os genes farmacodinâmicos basicamente vão sugerir o tipo de droga. Dessa forma, o exame Genomind vai avaliar 24 genes, sendo 9 farmacocinéticos e 15 farmacodinâmicos, e comparar esses genes com os medicamentos para considerar opções de tratamento e individualização de doses. Dentro do resultado impresso do exame, a gente tem 121 medicamentos listados e temos mais de 800 medicamentos no software de interação medicamento-medicamento e medicamento-gene disponível no site da Genomind. Dentre as drogas analisadas, cobrimos mais de 10 transtornos psiquiátricos, inclusive o abuso de drogas. Um ponto importante é que esse exame não provê o diagnóstico. Ele é uma ferramenta importante para nortear o tratamento, mas o diagnóstico é sempre dado pelo médico psiquiatra. Algumas regras da farmacogenética devem ser seguidas quando analisamos os resultados do exame Genomind. Então, os sintomas clínicos apresentados pelos pacientes sempre vão ter precedência sobre os dados farmacogenéticos, que são probabilísticos e não determinísticos.
Os dados farmacogenéticos são uma peça na otimização do tratamento. Histórico clínico, anamnese e sintomas dos pacientes devem sempre ser levados em consideração. E não podemos depender exclusivamente desses dados, dos dados farmacogenéticos, para realizar as decisões clínicas. Devemos entender as limitações dos dados farmacogenéticos e entender também que as recomendações podem mudar com o crescimento de evidências científicas. Afinal, vários estudos estão sendo realizados todos os dias na comunidade científica. E o mais importante, usar os dados de forma responsável. Então, vamos falar um pouquinho sobre o laudo Genomind. O laudo da Genomind é dividido em 6 categorias. Vamos passar cada uma delas. A primeira seção do laudo vai falar sobre variações genéticas farmacodinâmicas, então aqueles genes que são responsáveis por indicar qual o tipo de droga que deverá ser usado no tratamento do paciente. Inicialmente temos qual é o gene analisado e abaixo do gene o genótipo e entre chaves o fenótipo do paciente. Então qual que é a atividade, resposta, sensibilidade ou risco associado a esse genótipo. As cores nos dão a indicação de qual a resposta esperada para esse gene. Então, vermelho nos indica que devemos ter risco ou cautela, pois há alguma alteração na atividade do gene. A cor azul nos indica uma provável melhora de resposta ou maior chance de resposta devido à genética do paciente. E a cor verde nos indica uma resposta normal ou a resposta esperada associada àquele gene. Temos também as implicações terapêuticas e os impactos clínicos que nos dão informações sobre os genes, sobre determinados genótipos e qual a aplicabilidade clínica dessas informações. E temos o guia, que nos indica de forma rápida e visual quais genes devemos ter alertas ou cuidados e quais genes são opções guiadas pela farmacogenética, ou seja, as mais indicadas de acordo com os dados genéticos disponíveis. A segunda seção nos informa sobre as variações genéticas farmacocinéticas, ou seja, sobre o tempo que a droga vai ficar disponível no corpo e qual o metabolismo desse paciente. Da mesma forma que na primeira seção, teremos a apresentação dos genes, o genótipo e os fenótipos, as implicações terapêuticas e impactos clínicos dessas implicações, e o guia, que é uma visualização gráfica da atividade que devemos esperar desse gene. Na terceira seção, temos o sumário de interações gene-fármaco, que vai nos listar os 121 fármacos associados a tratamentos psicofarmacogenéticos e as suas associações com os genes. Inicialmente, temos a classe e o nome do fármaco testado. E a seguir, quando tivermos esses 2 marcadores, isso indica que o medicamento possui orientação de biomarcador no FDA ou no DPWG ou no CPIC, o que indica que na bula do medicamento temos orientações farmacogenéticas associadas. Temos também uma visão geral das associações farmacodinâmicas e qual o gene associado a determinado medicamento. E temos, da mesma forma, uma visão geral para informações farmacocinéticas e qual o gene associado ao metabolismo desse medicamento. Quando falamos em exposição ao medicamento, falamos sobre o metabolismo do paciente. Então, quando temos a setinha para cima, indica uma exposição ao medicamento aumentada, ou seja, um metabolismo lento. Quando temos a setinha para baixo, uma exposição reduzida ao medicamento, ou seja, um metabolismo rápido. Quando temos uma setinha para cima e para baixo, o paciente tem variantes genéticas que afetam a exposição ao medicamento em posições opostas, o que torna difícil estimar a exposição final do medicamento. Ou seja, torna difícil identificar qual o tipo de metabolismo do paciente para aquela determinada droga. E essa setinha para baixo, com um cigarro, indica uma exposição ao medicamento reduzida na presença de indutores do gene 1A2, como cafeína e nicotina. Quando o paciente tem a presença de algum desses indutores, ele tem um metabolismo rápido para a droga. Além dos 120 medicamentos que são listados nos resultados, temos um software de medicina de precisão chamado GenMed Pro, que a Genomind desenvolveu. Dentro desse software, temos mais de 800 medicamentos
que estão relacionados não somente a transtornos psiquiátricos, mas a outras doenças. E dentro dele podemos ver não só a interação gene-fármaco, mas também a interação entre outros fármacos que podem influenciar no tratamento do paciente. Dentro da seção 4, temos o sumário específico de diagnóstico, que nada mais é que a representação gráfica das medicações indicadas pela farmacogenética de acordo com determinado transtorno. Aqui vemos o resumo para a depressão, mas ele também está disponível para outros transtornos, como transtorno ansioso, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e manejo da dor. As opções que estão em branco são opções que não apresentam interação significativa entre gene e medicamento, e a resposta esperada é a resposta comum. As opções em vermelho, laranja ou amarelo, deslocadas para a esquerda, são opções que requerem alerta ou cuidado. Quanto mais para a esquerda a opção estiver deslocada, mais significante a variação genética. Da mesma forma, as opções voltadas para a direita, na cor verde, são opções guiadas por farmacogenética, ou seja, opções que têm o aumento da probabilidade de efetividade ou tolerância à medicação. Cada um dos símbolos presentes ao lado da medicação indica alguma interação diferente que o medicamento pode ter, como, por exemplo, ganho de peso, resposta dependente da etnia, uma eficácia reduzida ou aumentada, uma sensibilidade reduzida ou aumentada aos opioides, então a quantidade de opioide que esse paciente precisa tomar para atingir a analgesia, o risco de efeitos colaterais, não iniciar as drogas, o tipo de exposição ao medicamento e caso o medicamento seja um profármaco. Na seção 5, temos a metodologia do teste e as referências de literatura, que também estão presentes no white paper do Genomind. Caso vocês tenham interesse, podem entrar em contato e solicitar com uma de nossas consultoras. E na última sessão, a sessão 6, temos o cartão de metabolismo do medicamento do paciente. Então, são informações sobre 6 enzimas hepáticas responsáveis pelo metabolismo da maioria dos medicamentos presentes no mercado hoje em dia. Esse cartão é destinado ao uso de médicos atuais, adicionais ou futuros. O paciente pode compartilhar essas informações com outros médicos e fornecer informações sobre o seu metabolismo. O laboratório da Genomind nos Estados Unidos nos dá todo o suporte necessário. A cada teste realizado, o médico tem acesso a uma consulta com especialistas em farmacogenética. Nós, do Laboratório Origolab, também fornecemos esse suporte através do acompanhamento dessas consultas e da tradução simultânea. A equipe clínica dedicada responderá a todas as suas perguntas e dará suporte em todas as etapas do processo, discutindo o caso do paciente e sugerindo novas formas de tratamento. Além disso, a Genomind disponibiliza o Genomind 360 Learning Center, que é uma ferramenta de educação continuada para médicos que conta com artigos, webinars, discussão de caso e materiais para atualização e cursos, disponível no site indicado. E isso encerra a nossa aula. Quaisquer dúvidas, basta entrar em contato com o nosso time comercial. Muito obrigada e até a próxima!